Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com o Cabaré. Ele é um puro sangue lusitano, é um cavalo muito bacana. Eu treinei ele desde potrinho e eu queria hoje mostrar para vocês um exercício fundamental para qualquer cavalo, de qualquer modalidade, que é a ativação de posterior através de você cruzar o posterior, né? Quando a gente cruza, quando a gente ensina o cavalo a cruzar o posterior, a gente trabalha toda essa musculatura dorsal do cavalo. Quando a gente trabalha isso aqui está bem musculado, está bem feito, ele consegue ter uma maior impulsão e ele consegue sustentar melhor o nosso peso em cima dele, né? Um cavalo com musculatura dorsal bem trabalhada é um cavalo que a gente fala que ele entra com o posterior embaixo da massa. Então, no momento em que ele consegue fazer isso, ele tem a frente dele leve. Então, aqueles cavalos que são leves de frente, que a gente vê, que não pesam na embocadura, que são bem flexíveis para um lado, para o outro, que tem uma impulsão, que o movimento do cavalo todo é gerado através do posterior. Então, do posterior para frente. A gente sempre fala que o cavalo ele é de trás para frente, de baixo para cima. Então, quando a gente trabalha esse posterior, óbvio que esta ponte, vamos dizer assim, ela fica bem mais trabalhada, bem mais musculada e ele consegue aguentar melhor o nosso peso em cima. Isso aqui faz parte da biomecânica do cavalo, né? Como é que a gente pode trabalhar o cavalo para ele ter um melhor conforto e a gente também ter um prazer maior em conduzir um cavalo, né? Um cavalo leve de frente, um cavalo forte, que a gente sente que tem impulsão, a gente consegue criar uma impulsão para melhorar os movimentos do cavalo, trabalhando o posterior. E também ajuda para fazer alguns exercícios depois que a gente for montar, quando a gente está montado, alguns exercícios laterais, eles são mais fáceis de fazer quando a gente trabalha o posterior do cavalo. Eu amo o trabalho de guia para mim eu acho que é fundamental. As pessoas elas têm que entender que a guia não foi feita para tirar gás do cavalo, para deixar o cavalo pular até cansar, para você matar o cavalo, porque seu cavalo tem um temperamento um pouco mais ativo e depois você montar a guia. Na minha ideia, na minha concepção, em tudo que eu aprendi com meus grandes mestres e que eu sei, é que a guia foi feita para você educar o seu cavalo e ensinar do chão alguns exercícios para quando você for montar, a coisa ficar bem mais fácil, né? Eles entendem muito, eles fazem muita associação. Então a guia para mim é algo assim fundamental. Esse exercício que eu vou mostrar para vocês agora é tranquilo de fazer. Primeiro, eu não vou mostrar tudo aqui, o antes, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas a gente tem que aquecer primeiro o cavalo na guia. Então, a gente trabalha o cavalo na guia de um lado, trabalha o cavalo na guia do outro lado, ao passo, né? Dá bastante guia para ele dar uma andada, dar uma relaxada. Depois que a gente trabalhou no passo, a gente trabalhou no trote, para ele ficar bem aquecido, a gente começa a fazer esse exercício. Ele é um exercício forte, então, portanto, a gente não precisa ficar fazendo muitas vezes, mas a gente precisa ter uma constância, né? Então, a gente trabalha pouco e sempre. A gente consegue muito resultado. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um cabo de cabresto, no caso, é longo, mas você não precisa ter ele muito longo para você, né? Eu gosto de usar para cavalos novos, ele já tem um pouco de experiência, ele já até quer fazer já, mas eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil. Isso aqui é um chicotinho de adestramento, que eu uso como guia, né? Existe também o chicote de guia, que a gente usa para trabalhar o cavalo na guia, mas numa distância um pouco maior que essa que a gente está aqui. E esse chicotinho de adestramento que é para guiar, orientar ele no movimento. Então a gente deixa ele numa distância razoável nossa, a gente tenta inclinar ele um pouquinho para nós, de frente, e aí a gente vai indicando com o chicotinho ele cruzar o posterior. A gente pode fazer 1, 2, 3, 4, 5,
6, tá bom, né? A gente para ele. Lembrando que a gente sempre faz todos os exercícios dos dois lados, sempre. Os cavalos, eles não são iguais dos dois lados, né? Tem cavalo que tem melhor facilidade de um lado do que de outro. Então, a gente tem que trabalhar sempre os dois lados. E a gente precisa sempre valorizar aquilo que é bom. Aquilo que está ruim, a gente faz pouco. Porque o que está bom é tão bom, e a gente tem que valorizar tanto aquilo, que o ruim, num determinado momento, ele vai deixar de ser ruim e vai começar a ser bom. Talvez pode não ser tão bom quanto do outro lado, mas vai ser bom também. Então a gente sempre precisa colocar na cabeça as coisas boas que a gente consegue com os cavalos, não as coisas ruins. As coisas ruins a gente vai deixando de lado, vai esquecendo que uma hora elas se transformam, elas deixam de ser ruins e passam a ser boas. Então desse lado a gente faz a mesma coisa, a gente vira ele, vou pegar aqui no cabo e a gente guia ele. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, errou de novo. 6. Deu. Então, lembrando sempre que é um exercício que a gente precisa fazer sempre que a gente for treinar o cavalo. É bom fazer. Não mais que isso, porque é um exercício muito forte. Ele mexe com o jarrete, ele mexe com articulações do posterior. É um exercício pesado, então a gente faz pouco e sempre. Depois, quando a gente for montar, fica mais fácil. Ele já sabe o que é, ele já entende o que é, e aí é só a gente associar com as rédeas e com as nossas pernas, e aí ele consegue executar o movimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam fazer com o cavalo de vocês. Lembre-se sempre de aquecer eles antes de fazer, não faça sem aquecimento. E aí, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Obrigada!